Olá, turma, tudo bem? Meu nome é Eduardo Monticelli e hoje eu estou aqui para poder mostrar uma continuação para vocês sobre as potências e as raízes. Nós vimos a introdução na última aula e agora vamos fazer algumas propriedades e revisar elas com alguns exercícios. Então vamos começar agora com as propriedades das potências. E lembrando assim que, uma vez que a gente tem que saber essas propriedades, a gente tem que fazer aplicações de exercícios para poder não só decorar elas, né, porque é uma questão de decorar mesmo. Ok, então vamos lá. A primeira delas diz o seguinte: se eu tenho uma base A elevado a uma potência m vezes uma base A elevado a uma potência n, o resultado disso vai ser A elevado a m mais n. Aí a gente já vai ver o resultado disso tudo daqui em diante. Então vamos lá. A segunda diz o seguinte: A elevado a m sobre A elevado a n, essa é a mesma coisa que A elevado a m menos n. Terceira, A elevado a m, isso depois sendo elevado a n, é a mesma coisa que A elevado a m vezes n. Só para poder lembrar, galera, é o seguinte: se alguma dessas operações aqui a gente não trabalhar aqui agora nesse próximo exercício, vocês podem verificar depois fazendo o seguinte conta. Se a gente quer poder verificar essa primeira propriedade aqui, para ver se ela realmente funciona. Então, se A elevado a m vezes A elevado a n é igual a A elevado a m mais n. Bom, a gente pode simplesmente verificar num exercício simples, né? Se a gente pegar, por exemplo, fazer o seguinte. Se a gente fizer 5 elevado a 2 vezes 5 elevado a 2. Isso aqui, 5 elevado a 2, nós sabemos que dá 25. Aqui também, 5 elevado a 2 dá 25. Se a gente simplesmente fizesse aqui a conta, ó, 25 vezes 25, quanto que dá? Vou fazer aqui rapidinho. 5 vezes 5 dá 25, vai 2. 5 vezes 2 dá 10, mais 2, 12. 2 vezes 5, 25, ok. 25 elevado ao quadrado. Então, olha só. Vocês podem reparar que é o seguinte. A gente vê aqui que 25 vezes 25 deu 625. Beleza. Só que se a gente pegar agora e fazer o mesmo do outro lado da equação aqui, ó, na outra igualdade, vamos ver quanto que isso aqui vai dar. Se a gente tem, então, 5 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. Pela propriedade, a gente tem que isso aqui é a mesma coisa aqui. 5 elevado a 2 mais 2. Mesma coisa que 5 elevado a 4. Mesma coisa que 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. Correto? Então vamos lá. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. 125 vezes 5, 625. Tá aí, ó. Chegamos na mesma resposta. Então, muitas vezes vocês não sabem se a propriedade é válida ou não, ou se você não lembra muito bem da propriedade, vai lá, pausa o que você estiver fazendo, se for fazer uma prova, um exercício, pausa, faz uma aplicação dela para ver se ela é válida ou não. Mas continuando. Então, nós temos o seguinte. Como nós vimos, A elevado a m, depois elevado a m do lado de fora, é a mesma coisa que A elevado a m vezes n. Se tivermos A que multiplica dentro de parênteses B, e isso tudo sendo elevado a n, a gente faz uma distributiva do n para cada um. Então, A elevado a n vezes B elevado a n. Agora, se a gente tiver a mesma coisa que A dividido por B, isso tudo sendo elevado a n, a gente também pode aplicar uma distributiva do n para ambos. Então, é a mesma coisa que A elevado a n sobre B elevado a n. Bem, vamos fazer um exercício disso agora para poder ver se fixou, né?
Então vamos lá. Para a gente poder simplificar essa expressão que tem aqui, basta fazer o seguinte. Então basta a gente fazer o seguinte. Uma ideia que eu sempre falo é, tente talvez expandir o máximo da equação que você puder aplicar de propriedade, porque uma vez que você expande o máximo, você vê o que você pode mexer ou não, e depois você pode reduzir. Então vamos lá. Como a gente já viu aqui na quarta propriedade, a vezes b elevado à terceira. Isso aqui é a mesma coisa que a terceira vezes b à terceira, vezes b à sétima. Aí agora, a elevado à terceira, isso tudo elevado à segunda. Isso aqui é a mesma coisa que, pela terceira propriedade, a elevado à sexta, 3 vezes 2. Agora isso tudo está sendo dividido por b à terceira e a à quinta. Bem, acho que a gente já pode fazer algumas coisas agora. Repara o seguinte, temos b à terceira em cima e b à terceira embaixo. Podemos cortar um com o outro. Agora o que vai sobrar para a gente? Vai sobrar o a à terceira, o a à sexta e o a à quinta. Como a gente viu na primeira propriedade, se a gente tiver uma multiplicação de mesma base e expoentes diferentes, basta somar eles. Então isso aqui é a mesma coisa que a à nona, 6 mais 3, 9, vezes b à sétima. Isso tudo sobre a à quinta. Bem, e agora a gente pode aplicar simplesmente a propriedade 2. Basta diminuir os expoentes. Então eu vou fazer a simplificação desse a aqui. Isso aqui é a mesma coisa que 9 menos 5 dá 4. Então, isso aqui é a mesma coisa que a elevado à quarta vezes b elevado à sétima. Está aí a nossa resposta. Temos também as propriedades da radiciação, né, que aí vai envolver as raízes. E para isso pode ficar um pouquinho mais complicado, mas é com prática de exercício que vocês vão ver que vocês vão gravar e vão poder talvez entender melhor. Lembrando sempre que se você não souber se aquela propriedade está correta ou não, pare, faça uma aplicação envolvendo números e vê se a igualdade continua ou não. Então vamos lá. A primeira propriedade diz o seguinte. Raiz de n, onde x está sendo elevado a n, isso aqui é igual a x. Então, se por exemplo a gente tem raiz quadrada de 2 ao quadrado, isso é a mesma coisa que 2, que você vai cortar o expoente de dentro com o índice de fora. Agora temos a seguinte propriedade. Raiz de n, onde x está sendo elevado a m. Nós podemos aplicar a seguinte distribuição. Podemos pegar n, que multiplica um valor qualquer, só que daí dentro temos que pegar o valor que já estava de dentro, que era o m, e vamos também ter que multiplicar por esse mesmo valor que multiplicamos do lado de fora. Ou o mesmo vale para a divisão. Tá n aqui, m do lado de dentro, podemos fazer n dividido por p, só que dentro vai ter que fazer também m dividido por p. Beleza, aí por aí vai. Temos a terceira também, onde a raiz de n por um número dado a vezes b, o que isso é? É a raiz de n de a vezes raiz n de b. Você meio que vai dividir a raiz. O mesmo vai valer para a divisão. Se temos a multiplicação, o mesmo vai valer para a divisão. Então temos raiz n de a sobre b, a gente pode pegar e dividir fazendo raiz n de a sobre raiz n de b. Lembrando, galera, que um grande detalhe, uma coisa importante para ambas as propriedades que a gente está vendo agora, é que, independente se a gente consegue fazer um caminho de ida, né, se a gente consegue fazer, a gente está fazendo aqui, raiz n de a sobre b se transformar nisso, a gente também consegue fazer o caminho de volta. O raiz n de a sobre raiz n de b, a gente também consegue fazer isso aqui virar isso aqui. A propriedade é a mesma, então de um a gente consegue passar para o outro, do outro a gente consegue voltar. Bem, continuando. Temos o seguinte agora. Raiz n de a k, um número qualquer, isso tudo sendo elevado a m. Como vocês veem aqui, o resultado disso é raiz n de a k vezes m. Você aplica uma distributiva ali dentro. Agora, raiz de n dentro, raiz de m de a. Isso aqui é a mesma coisa aqui.
n vezes m raiz de a. E a última, que eu considero acho que uma das mais importantes, onde raiz de n, onde a está sendo elevado a m, isso aqui é igual a quê? A elevado a m sobre n.